Oi, pessoal! Olha, depois de ter terminado no vídeo passado os sapatinhos com a Mais Bebê Soft, que são os sapatinhos mais fáceis de tricô que vocês possam ter de receita, nós vamos fazer agora o gorro, também um dos mais fáceis, se não mais fácil, tá? De tricô que você possa ter. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Realmente ele é bem fácil, rápido, um gorro muito prático. Você pode aumentar o tamanho, fazer para adulto dessa mesma técnica, tá? Inclusive para fazer para fora, para vender, aquelas pessoas que fazem para doações, tanto em bebê quanto em adulto, tá bom? Então, ele é bem fácil, econômico e você faz bem rapidinho. Então, eu espero que vocês gostem realmente desse vídeo, que deixe aí o seu joinha, o seu comentário. Se não se inscreveu ainda no canal, pessoal, se inscreva, ative o sininho também, assim você sempre é notificado de todos os vídeos novos. Bom, então vamos começar colocando os pontos na agulha. A gente deixa um tanto de fio de lã para colocar. Aí a maneira de colocar os pontos na agulha, aquela maneira tradicional. Do lado de cá pega outro fio, deste outro lado pega outro fio, é a maneira mais comum de pôr os pontos, tá? Eu vou colocar 81 pontos na agulha. Note que eu não aperto esses pontos, tá vendo? Ó, o ponto fica correndo na agulha, fica tranquilo. Então, na hora de eu fazer a primeira carreira, não é difícil e ele também não fica aqui muito repuxado, porque como é o ponto barra, ele tem que ficar maleável, como se fosse uma sanfoninha, tá? Então a gente não pode repuxar. Eu gosto muito dessa daqui, que eu vou começar com 2 tricôs e terminar com um tricô, por isso os 81 pontos. É ponto barra 2 por 2, mas eu vou colocar número ímpar. Por que que eu vou começar com 2 tricôs e terminar com um tricô? Porque na hora de eu fazer a emenda, fechar isso daqui para ficar um círculo, tá? Esses 2 tricôs junto com esse tricô aqui sozinho, ele vai ficar na verdade 2 tricôs, porque eu vou costurar este ponto aqui, que é um dos 2 tricôs, com o ponto de lá. Então, este daqui com um de lá vai se formar em um, e um que vai ficar sobrando aqui. Então, ele vai ficar 2 tricôs na hora de fechar, tá? Fica um fechamento bem perfeitinho, bem bacana, tá bom? Essa é uma dica. Tem várias outras dicas, eu já andei dando outras aqui, mas essa é uma dica que eu gosto muito, tá? Então, eu vou colocar 81 pontos na agulha e volto. Bom, colocado então os pontos na agulha, eu vou começar trabalhando o ponto barra 2 por 2, olha. 1, 2 tricôs, passo a lã por trás, 2 meia, lã pra frente, 2 pontos tricôs, lã pra trás, 2 pontos meio. E vou fazer assim essa carreira inteira, terminando então, como eu expliquei, em somente um ponto tricô. Bom, então, olha, no último ponto, então, um tricô. Se eu fiz um tricô, na hora de virar, respeitar o ponto, então ele será do outro lado um meia. Então, esta carreira, que é a carreira do avesso, eu começo com um meia. E
o restante normal. 2 tricôs, 2 meia, 2 tricôs e vou seguir assim, tá? Então, sempre na hora de virar, respeitar os pontos. Onde é tricô, faço tricô, onde é meia, faço meia. Vou fazer isso 10 carreiras. Estou na segunda e vou fazer mais 8. Olha, pessoal, tá aqui então as 10 carreiras de ponto barra 2 por 2, tá? Então, eu vou para o meu lado direito. O meu lado direito é onde eu comecei a barra no ponto tricô. E vou fazer o meu lado direito todinho em meia e sempre o meu lado do avesso todinho em ponto tricô, tá? Então, agora vai ser meia no direito, tricô no avesso, até eu atingir mais ou menos 13 centímetros, que é o tamanho que eu preciso para um gorro deste tamanho de recém-nascido. A hora que eu atingir os 13 centímetros fazendo meia no direito e tricô no avesso, eu volto para a gente fazer a retirada de pontos desse gorro, a diminuição e retirada de pontos do gorro, tá? Olha, então eu dei uma adiantada, do meu lado direito ponto meia, do meu avesso ponto tricô. Eu vou trabalhar assim até eu alcançar mais ou menos 13 centímetros. Olha, tá faltando mais ou menos 1 centímetro para eu chegar em 13. Então, quando eu alcançar os 13 centímetros, a gente já vai tirar os pontos da agulha e fechar o gorro, e o gorro está pronto. Tá vendo como realmente ele é muito fácil? Então, eu vou trabalhar mais 1 centímetro e eu já volto, então, mostrando como que vai ficar este gorro e como a gente vai fazer para tirar esses pontos. Então, tirando o ponto barra 2 por 2, que eu fiz 10 carreiras, contando aqui pelo ponto tricô, olha, 1, 2, 3, 4, mais 30 carreiras em ponto tricô, tá? Atingir este tamanho, então agora eu vou começar a nossa redução, a nossa primeira redução. Olha, essa redução é feita assim, eu pego 2 pontos e tiro num tricô. 2 pontos e tiro no tricô. E vou fazer assim até o fim da carreira, um ponto tricô de 2 em 2 pontos, tá? Totalizando, então, agora 40 pontos tricô. Por que 40 se eu tenho 81? Porque como eu tenho 81, me sobrarão 3 no final. Então, eu vou pegar esses 3 juntos. Então, esta carreira eu vou diminuir para 40 pontos. Primeira redução feita, então, fiquei com 40 pontos. Esta carreira agora virada pro lado direito, eu vou fazer esses 40 pontos em ponto meia, tá? Daí eu vou virar e vou fazer esses 40 pontos mais uma redução de 2 por 2, ficando com 20 pontos, tá? Então, vamos lá. Essa carreira agora, que eu fiquei com 40 pontos, eu vou fazer os 40 pontos em ponto meia e no avesso, esses 40 pontos, vou pegar de 2 em 2 novamente, em ponto tricô, reduzindo para 20 pontos. Eu fiz, na verdade, 2 gorros desse, porque eu vou ensinar 2 fechamentos diferentes, tá? Então, 2 gorros feitos da mesma maneira, só que você vai fechar de 2 maneiras diferentes. Então, o primeiro fechamento e mais tradicional é aquele que eu corto a lã, coloco numa agulha de tapeçaria e começo a tirar os pontos todos
nessa agulha de tapeçaria. Olha, então, tiro todos os pontos, passo pela agulha. Aí, para fazer o fechamento, é muito simples. Você vai puxar aqui, olha, tá? Olha, vai franzir aqui. Vou pegar o começo daqui onde eu saí o ponto. Vou colocar minha agulha de tapeçaria no começo aqui. E vou puxar até fechar este gorro. Olha, tá vendo que vai ficando um círculo? Tá? Eu vou puxando até fechar este círculo. Olha, fechei o círculo, coloco novamente aqui dentro para dar uma travada no ponto. Olha, passo por dentro aqui e travo meu ponto. Pronto, tá fechado aqui o gorrinho. Olha como fica aquelas diminuições que a gente fez, tá vendo? Fica um círculozinho, ó, tá? Agora, muito simples, terminar de fechar esse gorro daquela maneira bem simples. Você pega do lado de cá e a gente fecha o tricô pelo direito mesmo, tá? Então, olha, pego do lado de cá no pontinho, bem na beiradinha, e vou do lado de cá a mesma coisa, pontinho na beiradinha, olha, sempre aqui, tá? E vou fazer assim de um lado do outro até fechar este gorrinho por completo. Olha, o outro fechamento que eu vou ensinar, que vai ficar diferente, é assim. Eu não coloco a lã na agulha de tapeceiro. Quando eu chegar nos 20 pontos que eu preciso, ó, vou estar do lado direito, eu vou fazer o arremate tradicional do tricô, que é 2 pontos juntos na agulha, tiro um ponto tricô, volto este ponto na agulha, pego ele com outro ponto, tiro num tricô, volto este ponto na agulha, pego ele com outro ponto, tiro, volto na agulha. Dessa maneira eu vou tirando os pontos para poder fazer o fechamento diferente deste gorro. Olha, então o que diferencia do outro é que nesse daqui, aqueles 20 pontos que me restaram, eu vou tirá-los da maneira tradicional que se tira do tricô, tá? Somente depois que eu tirar é que eu vou colocar na agulha de tapeçaria para começar o fechamento. Então eu faço o fechamento da seguinte maneira, olha. O ponto de cá, vou pegar com o de lá e vou unir os dois lados, tá? Sempre faço um outro ponto travando isso para não abrir mais. Eu vou fechar ele assim, olha. Esse fechamento vai ficar atrás e esse fechamento vai ficar assim. Então, eu vou achar o meio daqui, olha, para fazer esse fechamento aqui em cima, pegando de um lado para o outro lado, olha, de um lado para o outro lado. Pego de um lado, sempre um lado de cá, depois um de lá, e assim eu vou fazendo, olha, e pego pra cá. E vou fechar então aqui, e vou fechar aqui. Olha, fechado então aqui, que ele vai ficar desse jeito a frente dele, tá? A diferença
do outro é que o outro fica assim, olha, fechado em círculo, onde eu vou colocar um pompom aqui, tá? E a diferença para esse é que esse foi fechado reto, porque eu tirei os pontos, porque eu vou colocar um pompom em cada biquinho. Então, é esse o modelinho que ele vai ficar, tá? Então, são dois modelos feitos praticamente da mesma cor. Só muda a maneira de fechar em cima. Neste daqui, eu tiro os pontos como se faz no tricô e fecho, olha. E agora eu vou descer fechando aqui como faz no tricô, pegando bem na beiradinha pelo lado direito, onde a gente pega o lado aqui, olha, pega um ponto aqui, tá vendo, ó? Peguei um ponto e vou pro outro lado e pego na beiradinha um outro ponto. E este daqui eu não tirei os pontos como se tira normalmente. Eu passei por uma agulha de tapeçaria, fui repuxando até ir fechando e formando o círculo. Então, eu vou terminar de fechar agora, dessa maneira que eu mostrei para vocês, este e este, tá? Você tanto pode costurar esse pomponzinho comprado, que é o mesmo que eu usei no vídeo das luvinhas, que o card vai estar aqui em cima, ou você pode somente colar com a cola própria para artesanato, que não tem problema, tá? Então, eu vou terminar e volto mostrando eles, os dois fechadinhos para vocês. Olha, eu até já coloquei o pomponzinho aqui na toquinha, mas eu deixei o finalzinho aqui para mostrar para vocês o porquê dos dois tricôs de um lado e um tricô do outro. Olha como fica perfeito agora o acabamento. Olha, eu venho aqui onde é um tricô e pego um ponto. Vou lá onde eu tenho dois tricôs e no primeiro tricô aqui eu pego outro ponto. Vou novamente aqui nesse tricô sozinho aqui e pego um ponto. Vou lá, olha, e pego outro ponto. E assim eu vou fazendo de um lado para o outro, de um lado para o outro, até terminar. Olha, terminado então, tá vendo? Olha o efeito que dá. Aqueles 3 pontos, que é um de um lado e 2 do outro, fica exatamente do mesmo tamanho de onde eu tenho 2 pontos, olha. E a hora que eu soltar aqui, a sanfoninha faz isso aqui e fica simplesmente, olha, perfeito acabamento. Do mesmo jeito que no pink ficou, olha. É aqui que teve a emenda. Olha como fica perfeitinho o acabamento da emenda, tá? Então, pessoal, é isso, olha. Este, desta maneira, eu optei por colar, mas ainda não colou totalmente, tá? E este daqui, desta maneira. Olha, praticamente a mesma coisa um de um outro, só muda uma carreirinha que eu já mostrei para vocês o que mudou então. Então eu espero que vocês tenham gostado, que fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.